Boa noite, meus amados. Estamos juntos? Estamos todos juntos? Então, vamos para mais uma nova ministração, né? Que tem nos alimentado, tem nos libertado, né? Tem quebrado algemas. Então, é essa ministração que se ministra na graça de Cristo, tanto por mim, tanto como alguns outros por aí. Não são muitos, eu não vou dizer que são muitos, né? Mas alguns outros por aí. Então, meus amados, chegou o momento de mais uma ministração, da qual convido você para sentar aí no seu sofá ou na sua cama, você tomando um café, não sei. Eu não sei que posição você está, né? Não me interessa isso. O que interessa é que você vai abrir a sua mente e a sua Bíblia e vai acompanhar comigo essa ministração que vai nos alimentar. Então, o tema da nossa ministração hoje é a graça, a palavra oculta pelo sistema. Esse é o nosso tema, né? A graça oculta pelo sistema. E para iniciar a nossa homilia, vou pedir para que você abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler do 4 ao 7, né? Preste muita atenção no que você vai ler ou no que você vai ouvir, né? Porque são palavras libertadoras. Né? A graça de Cristo, ela liberta, ela não algema. Versículo 4. Chegando-vos para ele, esse ele não é eu, não é você, esse ele não é Pedro, esse ele é Cristo, né? Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Agora, na graça de Cristo, não é mais uma igreja feita de pedras mortas, aquelas pedras de toneladas, mas mortas, grande e bonita, né? Pedras tão grandes, tão pesadas, que até hoje, os nossos engenheiros de hoje não sabem explicar como eles elevavam aquela pedra aonde eles queriam levar, né? De tão pesada que era. E naquele tempo não tinha os guinchos que nós temos hoje, né? Então, naquele tempo, o templo era feito de pedras mortas. Hoje é feito de pedras vivas, né? Relendo de novo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, a igreja que vive. Não é uma igreja morta. Nas obras de Moisés, obras carnais que foram mortas. Agora as obras são vivas, a igreja viva, as pedras se movem, né? A igreja de Cristo hoje, as pedras se movem, as pedras andam. Então a igreja de Cristo hoje é vida composta de vida. Eu, você daí, eu daqui, você daí, outro da lá, outro da lá. Hoje a igreja de Cristo é essa. Que, infelizmente, ocultaram os pastores, os chamados pastores, ocultaram da igreja essa sabedoria, esses entendimentos, né? Os pastores ocultaram. E o problema é que a igreja aceitou, né? A igreja aceitou
e vive como vive, né? Todos enganados, todos enganados, todos enganados. Não importa o que esse camarada ele estudou, se ele fez teologia, se ele estudou hebraico, se ele estudou grego, se ele estudou saravaico, não importa. Se você não viver a graça de Cristo, você está enganado. Sabedoria secular não conta na graça de Cristo, né? Vamos lá. Pedras que vivem, pedra rejeitada. A pedra rejeitada. Meus amados, eu sei que se você, mesmo você sendo um religioso de uma igreja chamada evangélica do Cudofredo do Reino de Deus, você vai saber responder que pedra que é essa, pedra rejeitada. Cristo, a pedra rejeitada. Porque a igreja que se chama de Cristo hoje, elas não aceitaram a Cristo. A igreja que se chama de Cristo hoje, ela não está convertida a Cristo. Ela está convertida a Moisés, às obras de Moisés, às leis de Moisés. A igreja hoje ela não está convertida a Cristo, porque para estar convertida a Cristo, você tem que crer no evangelho dele, no que ele falou, e não no que Moisés falou. Amém, meus amados? A pedra rejeitada. Você fala para um crente: o teu batismo foi na cruz, foi em Cristo. Eles dizem: está amarrado. Eu me batizei nas águas. Outro do outro lado diz: não, eu vou me batizar domingo nas águas. Esse meu velho homem vai ficar nas águas domingo. O outro do outro lado diz: não, meu velho homem eu deixei há um ano atrás. E assim sucessivamente. Mas o Evangelho nos mostra que o nosso batismo foi em Cristo, não foi nas águas. Aquele batismo nas águas que se fazia lá no tempo de João Batista era o batismo da lei, ainda um cumprimento da lei de Moisés. Vamos lá aqui. A pedra rejeitada, sim. Jesus, o Cristo, né? O Cristo ressuscitado está hoje. Preste atenção, meus amados, para que você não venha cair no engano, porque eu não sou pregador do engano. Os judeus rejeitaram Jesus de Nazaré e Yahshua. Os judeus rejeitaram Jesus de Nazaré, porque eles achavam que Jesus não podia, o Filho de Deus teria que vir ao mundo, não podia comer, não podia beber, né? Não podia praticar obra nenhuma que respondesse à carne. Os crentes hoje estão na mesma situação dos judeus. Os crentes hoje, presta atenção à diferença dos crentes de hoje e dos judeus. Os judeus rejeitaram Jesus de Nazaré. Eles hoje até podem aceitar o Cristo ressuscitado. Os crentes rejeitam o Cristo ressuscitado e aceita Jesus de Nazaré, que não é o mesmo. Não é o mesmo. Se você é um crente
que acha que Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado é o mesmo, você está redondamente enganado. Você está cego e surdo e mudo, porque não é o mesmo. A pedra rejeitada, sim, pelos homens. Então, lá 2000 anos atrás, os judeus rejeitaram a Jesus. Vamos falar Jesus que eles entendem melhor, os crentes entendem melhor. Rejeitaram a Jesus. 2000 anos depois, os crentes rejeitam o Cristo ressuscitado e aceita Jesus de Nazaré. Essa é a situação da igreja hoje, né? Rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita. Aquela pedra que que os judeus rejeitaram, aquela pedra que hoje a igreja hoje rejeita, que é o Cristo ressuscitado, que eu já falei, não é o mesmo do Cristo vivo, do Jesus que andava na terra, não é o mesmo. As manifestações são diferentes. Então, os judeus rejeitaram a Jesus de Nazaré e Yahshua, e hoje a igreja aceita Jesus de Nazaré e rejeita o Cristo ressuscitado. Para com Deus, eleita e preciosa. 5. Também vós. Paulo falando, Pedro falando isso. Também vós mesmo, como pedras que vives, sois edificados, casa espiritual, as pedras que vivem, que somos nós. Então, nessas pedras que vivem, é aonde o Cristo ressuscitado edificou a sua morada. Que os crentes não aceitam. Se você falar para um crente que Cristo, ele é a morada de Cristo, ele diz logo que está amarrado. Eu sou um pecador, não sou digno de Cristo ou de Jesus de Nazaré. Eles não sabem decifrar, dissimular, eles não sabem discernir o que é Jesus de Nazaré, o que é Cristo. Eles não sabem, para eles é um só. Edificados casa espiritual para seres sacerdote santo. Sois sacerdote, você é um sacerdote. Você que é homem é um sacerdote. Você que é mulher é uma sacerdotisa. Porque quem te fez sacerdote? Quem te fez sacerdotisa? Um homem que derramou uma taça de azeite na sua cabeça? Foi isso? É isso, meus amados? Foi assim que você se tornou um sacerdote ou uma sacerdotisa? Não. Ele aqui, ó. Foi ele que nos fez sacerdote e sacerdotisa. Foi ele. Não foi um copo de azeite derramado na cabeça pelo homem. Foi ele aqui. Espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual. O dinheiro que você coloca no envelope é espiritual? Não é. Não é. Então, está se vendo que você está contra Cristo. Você está a favor de Jesus de Nazaré que fazia sacrifício. Porque ele era um judeu. Ele vivia na lei.
Ele era obrigado a cumprir a lei, mas o Cristo ressuscitado mudou tudo isso. Sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, o corpo. Então, a obra começou com o homem e terminou no espírito. No corpo se fazia sacrifício, se fazia voto, mas no espírito não se faz voto, não se faz sacrifício. Espírito não precisa de dinheiro. Espírito não precisa de jejum. Você vê como que a igreja vive, né? 6. Vamos ler até o 7. 6. Pois isso está na Escritura. Pedro, presta atenção. Pedro aqui, é bom que você analise o que você está lendo. Pedro, lá em Mateus, na caminhada da lei, Pedro dizia que era um pecador. E que se eles, né, não falo nós, mas é eles lá, né? Pedro dizia que se eles falasse que não era pecador, estava mentindo. Mas olha a diferença do homem aqui. Daquele homem que lá atrás dizia que era um pecador, se falasse que não era pecador, estava mentindo. Olha a situação desse homem aqui. Lá na frente. O homem se converteu de fato e de verdade. Pois isso está escrito aonde? Na Escritura. Pedro não conhecia o Evangelho de Cristo. E era isso aqui que estava escrito na Escritura. Né? Mas tudo isso ia ter um fim. E Pedro, aqui ele já está entendendo que houve um fim. Né? Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, cheia, uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. 7. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade. Os que é preciosidade. Mas para os descrentes, os que não creem, né? A lei, a religião evangélica, quando lê isso aqui, que fala dos descrentes, acha para aquele que não é evangélico, mas a palavra crente quer dizer crê, aquele que crê, não quer dizer crente evangélico, quer dizer o que crê, né? Aqui não tem nada a ver com evangélico. Para os que creem, os crentes, os descrentes, para os descrentes, aqueles que não creem em Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Amém, meus amados? Essas são as palavras de um homem que antes, lá atrás, ele dizia que era um pecador. E quem falasse que ele não era quem falasse que não era pecador, era um mentiroso. Essa é a confissão desse homem que se converteu. Amém? E para nós continuar, ainda em Pedro, nós estamos na primeira de Pedro. Abra sua Bíblia em segunda de Pedro. Segunda de Pedro, no capítulo 3. Quero ser rápido hoje também. Capítulo 3, no versículo do 14 e o 16. Versículo 3, 10, 11, aqui é.
2, 3, 14. Por essa razão, pois amados, meus amados, é por isso que eu falei no começo, né? Você preste atenção no que você lê. A diferença de um homem que lá atrás disse que era um pecador, e aquele que não dissesse que era um pecador era mentiroso. Agora vem aqui a confissão do homem depois. A confissão desse homem, desse mesmo homem, que foi repreendido por Paulo. A confissão de um homem que foi chamado de falso apóstolo. Agora viu o que esse homem falou para o seu povo, os seus ouvintes. Né? Vamos ler. 3, 14. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele, seja achado por ele, preste atenção, seja achado por ele, não é ir buscar ele. Nas religiões vão buscar ele. Então, se eu vou buscar Jesus ou Cristo ressuscitado, que os crentes não sabem discernir um do outro, se eu vou buscar, quem vai ser achado? Ele. Ele vai ser achado. Mas aqui, o próprio João aqui, né? Peraí, é isso mesmo? Estou lendo? Vamos ver se eu não estou lendo coisa errada. Não. 1 de Pedro nós estávamos, 2 de Pedro, é isso mesmo, né? Estamos em Pedro. O próprio Pedro falando essas coisas. Um Pedro que foi chamado de falso apóstolo, né? Olha o que ele está falando aqui agora, depois da convenção dele. Por esta razão, pois, irmãos amados, esperando estas coisas, empenhai-vos. Palavra de João, de Pedro, né? Empenhai-vos por seres achado por ele, seres achado. Não é você achar Jesus. Jesus tem que achar você. Você vê que dentro das religiões tudo é o inverso, né? Seres achado por ele em paz, sem mácula. O homem que confessou que era um pecador e que aquele que dissesse que não era pecador era um mentiroso. Aqui ele está dizendo, ó, achado sem mácula. O que quer dizer a palavra mácula? Sem pecado. Sem nenhuma condenação apontada para ele. Pai sem mácula e irrepreensível. 15. E tendes por revelação a longanimidade de nosso Senhor, como quando nós vamos partir? Como igualmente, presta atenção agora no versículo 15 aqui, ó. Como igualmente. Ele, preste atenção o peso da palavra de um apóstolo, que foi chamado de enganador, que foi chamado de falso apóstolo. Vê se você vê isso dentro das chamadas igrejas por aí, o camarada que saiu, por efeito do exemplo, o camarada, vê se você encontra isso num apóstolo que saiu da Igreja Universal e o cara recomendando aquele apóstolo da Igreja Universal. Vê se você encontra isso num apóstolo que saiu da Igreja de Valdomiro e ele recomendando o apóstolo da Igreja do Valdomiro. E assim sucessivamente. Vê se você encontra isso. Mas o homem aqui, depois de ser chamado falso apóstolo,
enganador, né? Está recomendando quem? O irmão Paulo. Recomendando Paulo. Vocês precisam ouvir Paulo e não eu. Isso é demais, meus amados. Aqui, estamos aqui. Cadê dar o nosso plano? Do 15, né? Estamos ainda no 15. Tendes por revelação a longanimidade de nosso Senhor, como? Olha, quem tinha, presta atenção, quem tinha a longanimidade, era ele que tinha, era Pedro que tinha a longanimidade, ou ele apontou para Paulo? Paulo, que tem a longanimidade. Segue ele. Vamos terminar. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo, o homem que chamou ele de falso apóstolo, e agora ele está dizendo, olha, vocês precisam seguir esse homem. É esse homem que está com a verdade e não eu. Você está me entendendo, meus amados? Paulo vos escreveu, como vosso irmão Paulo vos escreveu, não eu. Não como eu escrevi, mas como ele escreveu. Meus amados, você não entendeu ainda, né? O homem, volta a repetir, porque é de muita importância. O homem que foi chamado de falso apóstolo, Paulo, chamou Pedro de falso apóstolo. E agora o homem, depois que o véu dele é tirado, diz, vocês têm que seguir o que nosso amado irmão Paulo escreveu, e não eu. Amém, meus amados? Segundo a sabedoria que foi me dada, é isso que Pedro está falando? Não. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, a sabedoria que foi dada a Paulo. Vocês vão seguir ele. Isso é pesado demais, meus amados. 16. Ao falar acerca destes assuntos, ao falar da graça de Cristo, vocês seguem ele. Agora, ao falar da lei, vocês seguem eu. Essa era o homem chamado Pedro, orientando os seus seguidores. Pedro não está falando aqui para os seguidores de Paulo, para os ouvintes de Paulo. Pedro está falando aqui com os seus ouvintes. Olha, meus amados, vou dar só uma simulação. Meus amados, com respeito à graça de Cristo que falam por aí, vocês seguem quem? Paulo. Agora, com respeito à lei, vocês me seguem. Esse é o homem. Acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer, Paulo costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Meus amados, você não caiu a ficha já? Você imagina um homem há 2000 anos atrás, no ágio da pregação do Evangelho, tanto da parte da lei, tanto da parte da graça. Esse homem confessando essas coisas, né? Naquele tempo, o homem que viveu com o próprio Jesus, falando estas coisas difíceis de entender. E nós avança 2000 anos atrás, está aí uma multidão
chamada de Igreja de Cristo, com dificuldade de entender a graça de Cristo. Eram para ser mestre, mas andam com essas dificuldades, né? Epístolas nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, olha a palavra, essa palavra é de Pedro, não é minha, não é de Paulo, é de Pedro, pregador da lei. Os ignorantes e instáveis deturpa. Então, meus amados, você vê um chamado pastor pregando lei de Moisés, pregando dízimo, pregando batismo nas águas, pregando jejum, pregando voto, pregando campanha, esse homem, ele está deturpando o evangelho de Cristo. E eu pergunto, você conhece algum deles? Tá assim, ó, olha, tá assim, ó. Tá assim de deturpadores da graça de Cristo. Tá assim. Você entra nessas redes sociais, tá assim, ó. Homens dizendo que fez teologia, professor de teologia, como algum deles, né? Eu não conheço o nome de todos, mas eu conheço o nome de uns 3. Como Osiel, da Igreja Assembleia de Deus, Silas Malafaia, também da Igreja Assembleia de Deus, sendo de outra ramagem, né? Que tem essa divisão entre eles. Aquele da Adventista, como é que chama aquele da Adventista? Isso, agora me falhou o nome daquele da Adventista também. Anda deturpando a graça de Cristo. Eles deturpam a graça de Cristo. Homens que deviam entender. Deturpa, como também deturpa as demais escrituras para a sua própria destruição, para a própria destruição de quem? Deles. Destruição deles. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Vou até acelerar aqui um pouco mais. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 10 ao 13. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, a graça de Deus que me foi dada, não foi dada aos outros apóstolos, foi dada a Paulo, que me foi dada, lancei o fundamento, lançou o fundamento, como prudente construtor. O construtor tem o projetista, né? O engenheiro, o projetista que projeta a construção, e vai lá os mestres de obra que põem na prática, né? Então, nesse caso aqui, Paulo foi um mestre de obra que pôs ali nos trames o que Cristo deu para ele. Você vai edificar minha casa nessa estrutura. Prudente construtor e outro edifica. Outro edifica. Então Paulo não edificou a igreja. Paulo, ele apenas colocou a estrutura que Cristo deu para ele. Sobre ele, edifica sobre ele, sobre aquela estrutura, sobre aquele baldrame. Porém, cada um veja como edifica. 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento. Que esse fundamento, no caso aqui, doutrina, né? Ninguém pode lançar outras doutrinas. Tem que ser a doutrina de Cristo.
Além do que foi posto, outra doutrina, fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? Da onde veio o fundamento que Paulo colocou? De Cristo, Jesus Cristo. O fundamento é ele. Não é Moisés. Então, se eu estou num local dizendo que sou cristão, mas o fundamento que eu estou vivendo é Moisés, como que eu posso dizer que eu sou cristão se estou no fundamento de Moisés que não era cristão? O fundamento é Cristo. Você tem que viver Cristo. Não tem outra saída. 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Esse fogo aqui não é fogo, aqui é uma ilusão que Paulo está falando, né? Mas é a justiça de Deus revela. Quando se fala em fogo, estamos falando de justiça de Deus. Fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. 14. Se permanecerá, não 14 não, senão nós não vamos parar mais. Vamos pular para Colossenses. Colossenses no capítulo 2, no versículo do 1 ao 3. Versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venham mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram ainda, né? Quantos não me viram face a face. Então, alguns estavam se convertendo por intermédio de quem? De Timóteo, ou de esse povo aí, Tito, né? Estavam se convertendo por intermédio deles. A pregação do evangelho que eles pregavam. E nem sequer, esse povo nem sequer conhecia Paulo ainda. Face a face. 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da fonte, da forte convicção. Você tem que ter esse conhecimento, essa convicção. Quem é o teu Deus? Qual é a tua doutrina? Se é de Cristo ou de Moisés? Se você está querendo praticar, tentando praticar as duas, você não entende nada. Você não tem convicção do que você faz. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. 3. Por quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém? Então, os pastores hoje, eles ocultam esses conhecimentos. Porque se a igreja ela tem acesso a esses conhecimentos, a igreja se liberta. A igreja, ela pode até congregar, que isso não é errado, se congregar. Mas a igreja não vai sustentar vagabundo, isso eu te garanto. Congregar, pode até congregar. O homem até pode levar a igreja a congregar, né?
Convencer, a igreja está sempre congregada, mas a igreja congregada, ela não vai sustentar vagabundo que não quer trabalhar. Esses pastores por aí não querem trabalhar, querem que a igreja sustente eles, dê recurso para eles, né? Aí, isso a igreja não vai fazer. Pode ter certeza disso. Uma vez que a igreja entenda quem ela pode até congregar, mas não vai sustentar vagabundo. Romanos 9, um pouco mais atrás, Romanos 9, versículo do 30 ao 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, todavia aqui decorre da fé. Os gentios não buscavam, eu vou traduzir para o dia de hoje. O gentio não buscava Espírito Santo, não buscava Deus, mas todavia, pela fé, eles encontraram. Eles foram achados na fé, sem buscar. 31. Israel que buscava, os judeus, né? Os judeus que buscavam a lei de justificação, que os judeus até, isso eu tenho certeza que eles vivem até hoje, na justificação da lei. A palavra está dizendo buscava, no pretérito passado, buscava a lei de justificação, chegou a atingir essa lei, né? Não chegou, perdão, eu deixei o não atrás, que é o mais importante, né? Israel, por isso que eu vou reler. Israel que buscava a lei de justificação, de justiça, né? Israel que buscava a lei de justiça não chegou, não chegou a atingir essa lei. Israel não chegou. 32, vou ler o 32? 32, por quê? Porque não decorreu da fé. Então, quem vive na lei não tem fé, tem obras. E sim, como que das obras tropeçaram nas obras, né? Os judeus tropeçaram nas obras, os crentes também tropeçam nas obras. Então os crentes não podem ser justificados porque eles tropeçam nas obras que eles tentam fazer e não faz. Tropeçaram nas pedras de tropeço. 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém, meus amados? Isso é demais. Jó, eu ler aqui uma passagem de Jó. É isso, Jó. Jó no capítulo 36. Jó no capítulo 36, no versículo do 1 e 2, está escrito assim, ó: prosseguiu Eliú, né, e disse: mais um pouco de paciência. Eliú era dando conselho a Jó, né? Mais um pouco de paciência, Jó. De ti mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. 3. Vamos ver, era só até o 2, né? É só até o 2. A favor de Deus.
pode continuar lendo o 3 também aí, mas vamos pular porque nós precisamos terminar isso aqui. Volta lá em Efésios. Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler do 11 ao 13, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados. Os crentes não aceitam essa palavra. A palavra predestinado quer dizer antecipado. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então o propósito não foi meu, não foi do pastor. O propósito aqui é dele. Conforme o conselho da sua vontade. Não dependeu de mim, não dependeu do pastor, dele. 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que antemão, desde o princípio do mundo, antemão, esperamos em Cristo. 13. Em quem também vós, depois que ouviste, depois, não foi antes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho, não é a lei de Moisés, o evangelho da vossa salvação, tendes nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Quando você crê, você é selado. Aqui não tem busca de Espírito Santo. O Evangelho não manda você buscar Espírito Santo. O Evangelho manda você crer nele. E assim você é selado pelo Espírito Santo. Amém, meus amados? Efésios ainda, nós estamos no capítulo 1, por capítulo 2. Capítulo 2, 17 e 18. 17 e 18. E vindo, evangelizou. Paz a vós outro. Ele evangelizou. A vós outros que estavas longe, e paz também aos que estavam perto, que seria judeus e gentios. 18, por quê? Por ele, não foi por mim, não foi por pastor, por ele, ambos temos acesso ao Pai, por ele. Não é por Santa Ceia, que é Páscoa, não é por jejum, não é por dízimo, não é por batismo, é por ele. Né? Temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém, meus amados? Efésios, Romanos, volta um pouco lá em Romanos. Romanos, no capítulo 1. Estamos terminando, já estamos terminando. Capítulo 1, no versículo do 28 ao 32. 28. E por haverem desprezado, o povo judeu, né? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. Disposição mental reprovável. Quem anda em Cristo, a disposição mental é aprovada. Quem anda na lei de Moisés, a reposição mental é reprovada. Disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Praticar jejum, coisa inconveniente. Batismo nas águas, coisa inconveniente. Dízimo, coisa inconveniente. E assim vai.
O 29, vamos ler o 29, vamos até o 32, né? Cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuindo de inveja, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, 30, caluniadores, aborrecedores de Deus. É o que os crentes fazem. Aborrece a Deus. Insolentos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais, 31. Insensatos, perfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, e 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Então, os pastores praticam essas coisas e a igreja aprova os pastores. É desse jeito. Filipenses capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. 2. Acautelai-vos dos cães. Aqui não é dos cachorros não, tá? É dos pastores, chamados pastores, que não são pastores. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, olha. Acautelai-vos das falsas circuncisão. 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, não é na carne, no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, Paulo, né? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Paulo, ele cresceu nos estudos de Gamaliel, né? Judeu. 5. Circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de quem? De Benjamim. Da tribo de Benjamim, que vem de Esaú, né? Hebreus, dos de Hebreus, né? Quanto à lei, fariseu. 6, vamos ler o 6? Vamos ler até o 9. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Em outras traduções está, considerei como esterco, ou seja, como bosta, por causa do Evangelho de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Quando o conhecimento de Cristo bateu nesse homem, ele esqueceu de tudo quanto que era de lei.
de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Da lei não tinha mais nada, jogou fora. Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém, meus amados? Esse é o Paulo, depois da sua conversão. Já te mostrei Pedro, depois que ele caiu, a ficha dele caiu, e agora é esse Paulo. Amém? Temos duas passagens. Lucas capítulo 10, versículo do 38 ao 42. Duas passagens aqui. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Maria hospedou na sua casa. Né? E tinha ela uma irmã chamada Marta. E esta aquietava-se, assentada aos pés do Senhor, e ouvi-lhes os ensinamentos. 40. Maria agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Isso nós traduzimos para os dias de hoje. Os crentes ocupados com muitas doutrinas falsas de homens. Esquece de viver a graça. Serviço. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, ela se aproximou de Jesus: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Pouco é necessário. Os crentes andam preocupados com tanta doutrina, mas eles não sabem que pouco é necessário. Ou mesmo uma só. Uma só. Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem conhece a graça de Cristo, meu amado, não permite que seja tirada, mas nem a pau, como diz o outro lá, né? E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, abra a sua Bíblia lá em Efésios. É um versículo só, Efésios 3, versículo 20. É um versículo só. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O seu poder que opera em nós. Amém, meus amados? Essa é a graça de Cristo, né? Opera em nós. O poder de Cristo opera em nós. Ela não opera num pedaço de pão, nem num copo de suco. Ela opera em nós. Então, quem vive a graça, vive esse poder. Vê esse poder manifestado a cada dia da sua vida. Cada momento da sua vida. Hoje eu vejo esse poder manifestado na minha vida, né? Então, para mim, a graça me basta. Amém, meus amados? E se a graça te basta,
Então você é um abençoado por esta graça. Não somente hoje, mas por todos os dias da sua vida, que você vive aqui nessa terra. Amém? Domingo nós voltaremos junto de novo, né? Para mais uma ministração, assim Deus permita. Até lá.